Olá, queridos irmãos, irmãs, queridos que acompanham este canal. Hoje eu quero expressar a minha alegria de poder compartilhar com vocês um tema de crucial importância. Quero falar um pouquinho hoje sobre a importância das boas obras para impulsionar a vida espiritual da juventude. Você sabe muito bem que nós vivemos em um mundo onde muitas vezes o valor das nossas ações é medido pelo sucesso material ou pelas conquistas pessoais. Isso é uma característica indelével do nosso tempo. Porém, também vemos que quando se chega na época da juventude, quando eles assumem aí a juventude de forma propriamente dita, muitos jovens acabam por esfriarem e são cooptados pelas mais diversas ideologias, e uma das falas mais tenebrosas que eles escutam na faculdade, em universidades, por aí afora, é a perspectiva meramente teórica do cristianismo, e que isso não resulta em transformação e nem de mudança social no lugar onde as igrejas estão. Uma mentira sem igual. Porém, uma das formas mais eficientes de você ajudar o jovem a combater falácias, que são as mais variadas possíveis, é ele poder ter tido experiências que, quando estas falas chegarem a eles, eles vão falar: vocês não entendem nada, porque não era isso que eu via na minha comunidade, na minha igreja onde eu estava. Por isso, eu quero dizer para você que nós, como cristãos, somos chamados a um olhar além dessas métricas superficiais, falaciosas muitas vezes, e focar em algo muito mais profundo e duradouro para proporcionar esse impulsionamento para a vida dos nossos jovens. Como é que nós devemos e como é que nós podemos abençoá-los nesse sentido? Quero falar hoje sobre as boas obras. As boas obras são ações motivadas pelo amor e pela compaixão que acabam por refletirem o caráter do próprio Cristo em nossas vidas. A Bíblia, propriamente a Bíblia, ela vai nos dizer o seguinte, que nós fomos criados em Cristo Jesus para realizar boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2, versículo 10. Isso significa que cada um de nós tem um propósito divino a cumprir. E parte desse propósito é fazer o bem aos outros. Então, o seu filho, a sua filha, precisa na mais tenra idade, ver que ele tem um propósito, que ele tem um chamado, que ele tem uma missão nessa terra, e em posse disso, e em posse desta experiência, ele vai viver de forma significativa e não ceder a qualquer pratinho de lentilha que possa aparecer. Então eu quero falar então que para a juventude as boas obras acabam por ter um poder transformador. Transformador. Elas não apenas beneficiam aqueles que recebem ajuda, mas também moldam o caráter daqueles que as praticam. Então eu quero explorar três formas, 3 pontos aí pelas quais as boas obras vão impulsionar a vida da juventude, do seu filho e da sua filha. Aproveite para fazer isso enquanto ele for o mais novo possível, que ele cresça vendo você praticando as boas obras. Por quê? As boas obras, elas acabam operando no desenvolvimento de caráteres e valores. Ao se envolverem em boas obras, os jovens desenvolvem virtudes preciosas como a empatia, como a humildade, como a generosidade. Essas experiências práticas de servir aos outros ajudam a transformar um caráter que em cada vez mais em um caráter sólido e baseado em princípios cristãos. Os jovens que se dedicam em ajudar os necessitados aprendem a valorizar o próximo e a reconhecerem a importância de cada ser humano, independentemente de sua condição social ou econômica. Se nós aprendemos então sobre o desenvolvimento de caráter e valores através das boas obras, eu quero dizer que as boas obras acabam também por fortalecerem a própria fé. Quando os jovens veem o impacto positivo das suas ações na vida dos outros, a sua fé é fortalecida. Eles
eles mesmos acabam vendo Deus agir através da vida deles. As boas obras são uma forma concreta de viver o Evangelho. É uma forma prática. E ao testemunhar os frutos do seu trabalho, os jovens acabam por se sentirem mais conectados com o bom Deus e a obra do bom Deus no mundo. Esse fortalecimento é crucial para que eles permaneçam firmes nos caminhos do Senhor, especialmente diante dos desafios e tentações da vida moderna. Nós aprendemos então que ocorre desenvolvimento de caráter e valores, que ocorre fortalecimento da fé e ocorre também a construção de uma comunidade e bons relacionamentos. As boas obras muitas vezes são realizadas em conjuntos com outras pessoas, sejam em grupos de jovens, projetos comunitários, missões, enfim, pão, paz e salvação. Essas práticas proporcionam oportunidade para que os jovens formem laços significativos e duradouros e levem na memória por onde eles andarem, por onde eles colocarem os pés, de que a fé que os pais deles ensinaram a eles não era uma fé meramente teórica, não era uma fé falaciosa, não era uma fé que não se transformava em ações práticas. Eles viam a fé dos pais sendo colocadas em prática. Por isso, trabalhar em prol de um objetivo um objetivo comum, acaba por criar um senso de comunidade e pertencimento. Ele vai sempre lembrar onde é que ele deve estar, ele vai sempre lembrar de que ele tem significado, de que ele pertence a algo maior e nobre, a algo eterno, que é a obra do nosso bom Deus. Por isso, esse senso de comunidade e pertencimento é essencial para o bem-estar emocional e espiritual dos próprios jovens. Queridos irmãos e ouvintes, as boas obras são uma manifestação tangível do amor do próprio Deus em ação. E elas são uma forma poderosa de testemunhar a fé e de fazer a diferença no mundo. Eu encorajo a você, especialmente você que tem filhos, você que tem filhas, você que é líder da juventude da sua igreja, da comunidade, eu te estimulo e te desafio a se envolver às boas obras. E se a sua igreja não faz, se o lugar onde você está não faz, e você quiser conhecer mais, eu quero proporcionar para você a oportunidade de sábado estar conosco lá para ajudar pessoas carentes, ajudar pessoas que necessitam a receberem uma cesta básica, a receberem uma oração, a receberem um abraço e uma palavra de paz, de salvação e de esperança. Porque assim, os seus jovens, os seus filhos, as suas crianças, na mais tenra idade, aprenderão e vivenciarão a realidade de que elas são luz nas trevas, que elas são as mãos amigas que levantam ao caído e, por fim, refletirão o amor do próprio Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e que Deus te faça uma luz em meio às trevas. Impulsione o seu filho, impulsione a sua filha, impulsione os seus sobrinhos, seus parentes, jovens que você conhece, a entenderem o objetivo de Deus na vida deles. Boas obras, uma boa ferramenta para impulsionar a vida dos jovens. Que Deus te abençoe e te guarde.